Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ponto de Acumulação. Você está na playlist do curso de Python com xadrez e esta é a aula 9. Nessa nona aula, nós vamos aprender a lidar com erros em Python. Porque simplesmente existe uma grande verdade na programação, que é a seguinte: o seu código vai dar erro. Pode ser um erro simples, pode ser um erro complexo, não interessa. Em algum momento, o seu código vai parar de funcionar, o seu código vai quebrar, o cliente vai reclamar, você vai ficar chateado, vai passar horas tentando encontrar o erro, mas você tem que aprender a lidar com isso. E o objetivo dessa aula é te ensinar como que a gente lida com erros na linguagem Python. Bom, mas como que a gente lida com erros? Existem pelo menos duas formas. A primeira é antecipando erros que podem acontecer no código. Ou seja, você implementa alguma coisa e você olha para a implementação e diz, aqui pode ser que dê problema se o dado vier de tal maneira, se está em tal condicional, se a variável tiver tal valor. Então você antecipa esse tipo de coisa e já antecipando, você implementa algo para lidar com isso. Seja evitando que isso aconteça ou seja fazendo alguma coisa com o dado errado. E outra forma é você antecipar qualquer coisa de errado que o usuário possa fazer. Talvez o usuário insira um dado de entrada inválido, corrompido, com algum problema, com algum formato que não estava sendo esperado. Cabe ao programador também pensar dessa forma, pensar o que o usuário pode fazer aqui, que tipo de dado que ele pode inserir, que vai simplesmente quebrar o meu código. E antecipando esse tipo de coisa, a gente também pode pensar numa solução antes que a coisa ruim aconteça. Bom, e antes de a gente começar a ver como que a gente lida com os erros, vamos ver alguns exemplos, na verdade 2 exemplos. Eu vou mostrar esses exemplos e rodar, mas antes de rodar, eu queria que vocês olhassem os exemplos, pausassem o vídeo e refletissem. O que tem de errado com esse código? O que pode acontecer durante a execução que pode fazer o código quebrar? Porque um bom programador, ele bate o olho no código e antes mesmo de rodar, ele já compila mentalmente, pelo menos para casos mais simples, para códigos menos complexos, e consegue entender que ali tem um potencial erro. Então, bora ver aqui os exemplos. O primeiro exemplo é um erro do código, ou seja, o código em si que está errado. Na verdade, se você parar para pensar filosoficamente, todo erro é um erro de código, porque o erro só acontece porque o código não está bem escrito. Mas vamos focar aqui nessa divisão que eu pensei. E aí vamos analisar esse código aqui. Vamos tentar entender o que ele faz, compilar mentalmente e achar um possível ponto de melhoria nele. Temos aqui uma lista de dicionários, chamada peças, que são simplesmente as peças do jogo. No caso aqui temos 2 peças, que são dicionários, com as chaves nome, posição e movimentos possíveis. Então a gente sabe o nome da peça, a posição em que ela está e, teoricamente, para onde que ela pode se movimentar, para onde que ela pode ir. E o código mesmo começa aqui. A gente vai receber como um input do usuário a posição da peça que ele quer movimentar. Então o usuário vai lá digitar, por exemplo, digitar E1, digitar B1. E a gente vai ler esse input e guardar nessa variável posição. Vamos percorrer, vamos iterar por essa lista peças, até encontrar a peça cuja posição seja a posição informada pelo usuário. E no momento em que a gente encontrar essa peça, a gente vai fazer essa movimentação. Então aqui a gente vai pegar nessa variável move o movimento possível. Então a gente vai acessar aqui a chave movimentos possíveis da peça, que é um dicionário, e vamos pegar o primeiro movimento. E aí a gente vai dar um print. A peça tal se movimentará daqui para cá, ou seja, da posição em que está para a primeira posição do movimento possível. E aí, como eu falei, pausa o vídeo e pense, o que tem de errado com esse código? O que será que pode acontecer de errado quando eu tentar executar esse código? Será que o código está totalmente errado? Será que para qualquer dado que eu inserir vai dar erro ou só vai dar erro para certos tipos de dados que eu inseri? Então reflita aí um pouco e depois a gente vai ver o que vai realmente acontecer quando a gente for rodar o código. Mas antes de rodar, vamos ver aqui o segundo código, o segundo tipo de erro que pode acontecer, que é um erro humano. Ou seja, como eu disse, o código também está ruim, mas aqui acontece porque o usuário inseriu algum dado ou fez algo que não deveria fazer e o código não estava preparado para esse tipo de caso extremo. Vejamos aqui o exemplo. Então, esse exemplo aqui, nós na verdade já vimos em um vídeo anterior, quando estávamos falando sobre o loop while, que era o exemplo do cadastro de jogadores. É exatamente o mesmo código. A ideia aqui é que a gente vai receber como input do usuário as informações do jogador e vamos inserir essas informações em dicionários, que é esse ponto aqui do código. Vamos armazenar cada uma dessas informações, cada um desses dicionários em uma lista e no final vamos salvar
em um outro dicionário e salvar isso em um arquivo JSON. E aí a gente vai ficar rodando esse loop while enquanto o usuário estiver digitando sim aqui no código. No momento que ele digitar não ou N, o loop para e a gente passa para o código que está aqui fora do loop, que é essa parte aqui. Então é um código que a gente já vimos funcionando e inclusive no vídeo em que eu comentei ele, eu falei que pode acontecer do usuário digitar um dado errado que vai simplesmente quebrar todo o código e vai parar a execução. Então novamente pause um vídeo, reflita um pouco e pense o que é que pode acontecer de errado, que tipo de coisa que o usuário pode inserir aqui que vai quebrar o código e o que podemos fazer para evitar esse tipo de situação. Então, eu espero que vocês tenham pensado e refletido um pouco sobre esses dois códigos que eu mostrei. Vamos lá para o Colab e ver na prática eles quebrando. Estamos aqui no Colab, copiei e colei aqueles códigos que vimos nas notas de aula e vamos rodar eles e testar e ver o que vai acontecer aqui. Em algum momento vai acontecer alguma coisa errada que vai quebrar o código. Vamos rodar aqui o primeiro. Então, rodei aqui e aí tem um input aqui esperando uma ação minha. Digite a posição da peça que quer movimentar. Vamos até rever aqui. A gente tem um rei na E1 e um cavalo na B1. Bora primeiro ver aqui a coisa que não vai fazer o código quebrar, que é o cavalo na B1. Então, cavalo irá se movimentar de B1 para A3, que é exatamente aqui. Ele está na B1, vai se movimentar para a primeira posição dos movimentos possíveis, da lista de movimentos possíveis. Vamos rodar novamente. E agora vamos digitar o que vai fazer o código quebrar, que é o rei na E1. Então, quero movimentar a peça na E1. Vamos ver o que vai acontecer. Então, estourou aqui um erro na nossa cara. Deu um index erro. List index out of range. Ou seja, eu tentei acessar o índice de uma lista, posição de uma lista, que estava fora do range dessa lista. O Python, aqui no log de erro, já indica exatamente a linha em que isso aconteceu. O problema foi essa linha 18. Eu tentei acessar a posição 0 da lista de movimentos possíveis e deu índice erro, ou seja, não existe o índice 0. Ou melhor dizendo, não existe um elemento na posição de índice 0 nessa lista. Na prática, a lista está vazia, que é exatamente o que aconteceu aqui. A lista de movimentos possíveis está vazia e a gente no código não verificou esse tipo de coisa, que era algo que deveríamos ter feito. Deveríamos ter pensado, eu estou querendo acessar o elemento na posição 0, o primeiro elemento da lista, mas e se a lista estiver vazia? Vai dar erro. Então é trabalho do programador antever esse tipo de coisa e fazer algo a respeito no próprio código. Isso é o que a gente vai ver em instantes no decorrer do vídeo. Tem um outro caso aqui também que não chega a ser um erro, no sentido de que não vai estourar um erro na cara do usuário, mas talvez não se comporte como a gente queira, né? Que é o seguinte, vamos rodar aqui novamente, e se eu digitar uma posição que não tem peça, porque aqui temos apenas duas peças, um rei na E1 e um cavalo na B1. E se eu botar uma posição que não está, por exemplo, uma F4, clicar, o código roda, mas não acontece nada. Por quê? Eu faço uma iteração por todas as peças, faço essa verificação no if. Eu quero achar a peça que está naquela posição e aí eu faço o movimento. Mas aí, quando eu digito F4, eu itero por essas duas peças e nenhuma delas está na F4. Então nunca que vai entrar nesse condicional. Isso aqui, esse bloco de código nunca vai ser executado. Então não chega a ser, como eu disse, um erro, porque não vai estourar um exception do Python, mas talvez não seja o comportamento que a gente quer. Em certo sentido filosófico, isso também é um bug. A menos que o usuário diga, não, se não tiver a peça, eu realmente não quero que aconteça nada, não quero que nem seja exibida uma mensagem. Aí está correto. Mas aí, nesse tipo de situação também é interessante, pelo menos exibir uma mensagem, ó, não tem peça nessa posição. Fica aí um pequeno desafio para vocês, refatorem esse código para incluir também esse caso, em que não existe a peça na posição digitada pelo usuário. Vamos seguir aqui para o segundo código, que é quando pode acontecer um erro humano. Vamos cadastrar novos jogadores de xadrez. Então vamos rodar aqui. Então, deseja cadastrar um novo jogador? Sim. Vamos colocar um jogador aqui aleatório, por exemplo, Alice Bob. Vamos cadastrar a Alice. E o rating do jogador, vamos colocar um rating 2587. Deseja cadastrar um novo jogador? Sim. E aí vamos cadastrar o Bob. E aí digamos que eu estava lá digitando o rating e digitei algo errado. Por exemplo, eu quis digitar 2479 e botei um asterisco aqui. Fiz uma digitação errada. O que será que vai acontecer? Estourou um erro na nossa cara. Temos aqui
um value erro. A gente tentou converter para inteiro uma string que não pode ser convertida para inteiro, porque somente strings que podem ser interpretadas como inteiro conseguem fazer esse passe corretamente. E essa string 247 asterisco não é uma string que pode ser convertida para inteiro. Então tivemos um erro aqui, um erro totalmente indesejável, porque lembra, quando a gente rodou esse código, se ele tivesse rodado corretamente, a gente ia salvar em um arquivo JSON os usuários cadastrados. E quando a gente olha aqui nos arquivos, não temos nenhum arquivo. Então, a gente quebrou o fluxo aqui do código nessa linha 10, tá aqui, nessa linha 10 aqui, tá grifada, e o código nunca chegou nessa linha aqui, que é justamente a linha em que a gente salva as informações cadastradas em um arquivo JSON. Então, imagine aí, você está cadastrando jogadores, você cadastrou, sei lá, 50 jogadores, quando você for cadastrar o próximo jogador, você fez uma coisa errada, digitou lá o rating de forma errada, e simplesmente aqueles 50 jogadores que você já tinha cadastrado antes, essas informações foram todas perdidas. Um trabalho totalmente jogado no lixo, porque um programador não fez o trabalho que ele deveria ter feito corretamente. Então é esse tipo de coisa que pode acontecer quando a gente não está preparado para lidar com erros. É muito importante que a gente olhe para o nosso código, reflita e pense o que pode acontecer de errado aqui. E a gente vai ver aqui nesse vídeo como lidar com esse tipo de situação, ou pelo menos algumas maneiras de lidar. Obviamente tem outras coisas que a gente não vai falar aqui nesse vídeo, como por exemplo testes, isso é um assunto para vídeos futuros. Então, voltando aqui para as notas de aula, vamos então finalmente entender como que a gente lida com erros. E aí basicamente tem três principais técnicas, digamos assim, que a gente pode usar para lidar com esse tipo de coisa. A primeira é verificar situações indesejadas com condicionais. A segunda é usar um bloco try except. E a terceira é refatorar. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ver essa primeira técnica, que é verificar situações com condicionais. No próximo vídeo dessa aula, nós vamos ver o try except e a questão da refatoração. Pois muito bem, vamos aqui revisitar esse exemplo das peças que a gente quer movimentar. E o que a gente vai fazer é fazer uma pequena modificação no código para que ele funcione em qualquer situação. Inclusive a situação em que a lista de movimentos possíveis está vazia. Então o código é o mesmo, não vamos comentar muito. A única diferença é esse ponto aqui. Quando a gente finalmente acha a peça na posição que a gente quer, a gente tem que fazer uma verificação extra, que é essa lista, que é o valor da chave movimentos possíveis, está ou não vazia. Lembra que quando a gente faz esse tipo de condicional, a gente está perguntando se isso aqui está vazio. Porque quando a lista está vazia, ela é interpretada como false, e portanto not false é true. Esse aqui só vai entrar nesse condicional se a lista estiver vazia. Então, se a lista estiver vazia, o que a gente decidiu fazer aqui é dar um continue. Pula essa iteração e o código que está abaixo dela não vai ser executado. Simplesmente isso. A gente pode inclusive dar uma pequena melhorada. Podemos botar um print aqui para que o usuário saiba que a peça que ele escolheu não possui movimentos possíveis. Então podemos até assim, peça escolhida não tem movimentos possíveis. É interessante que mandar um log para o usuário para que ele veja o que está acontecendo e talvez possa tomar alguma providência a respeito, né? Então é isso, bora lá para o Colab e ver como que se comporta. Copiei e colei aqui o código, vamos rodar. Bom, a gente já viu que a peça em B1, que é o cavalo, se a gente digitar aqui, vai dar tudo bem, vai funcionar corretamente. Então o cavalo irá se movimentar de B1 para A3. Vamos rodar novamente e testar com o rei na E1. Peça escolhida não tem movimentos possíveis. Não estourou a exceção. Talvez não seja a resposta que o usuário estava esperando, mas pelo menos a aplicação não morreu, o que já é um grande avanço. Então, para este vídeo é isso. No segundo vídeo dessa aula, nós vamos ver a questão do try except e a questão da refatoração. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu joinha. Não deixe também de comentar com sua dúvida, com sua sugestão. Bons estudos e até a próxima.